Neste vídeo eu trago algumas das principais teorias de Marx, como o trabalho, valor de uso e valor de troca, mais-valia e alienação do trabalho. Tudo isso de forma bem resumida e objetiva. Então se ajeite aí, pega um cafezinho que esse vídeo tá muito legal. Bora lá! E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, professor de Geografia e você está aqui comigo na Geo Ilustrada. Depois de um breve período de inatividade do canal devido às correrias do dia a dia, estamos de volta para falar de Marx. Bom, sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Vamos começar falando de trabalho, pois para entender os outros conceitos você vai precisar entender esse aqui primeiro. Então olha só, na concepção de Marx, o trabalho vem a ser toda interação entre o homem e a natureza com o objetivo de transformá-la nos bens necessários à sua sobrevivência. Então guarde muito bem essa informação. Trabalho, na concepção de Marx, parte da interação entre homem e natureza. Mas a partir daí nasce uma questão. Se o trabalho tem a ver com a modificação da natureza, é correto imaginar que os animais trabalham? Pois eles também modificam a natureza e muito, não é mesmo? Usando exemplos do próprio Marx, podemos traçar paralelos, por exemplo, entre o trabalho das abelhas e de um arquiteto. Vocês já viram a colmeia das abelhas? Ela é totalmente perfeita e simétrica. Essas colmeias são tão perfeitas que inclusive me faltou capacidade de reproduzi-las com perfeição neste desenho aí. Outra comparação viável é entre o trabalho feito por uma aranha e por um tecelão, que se assemelham muito. Bom, então o que os animais fazem é trabalho, correto? Errado. Não é trabalho. Pelo menos não segundo a concepção de Marx. E aqui, pessoal, vai entrar outro ponto importantíssimo do conceito de trabalho por Marx. O autor vai dizer que para uma atividade ser considerado trabalho, ela deve partir da idealização, ou seja, ela deve ser previamente imaginada no plano das ideias e, posteriormente, ser executada na prática. Os seres humanos fazem isso, os animais não, pois eles agem puramente por instinto, correto? Então olha só, na concepção de Marx, somente seria trabalho a atividade que promovesse esta interação. Qual interação? Interação entre homem e natureza, e somente seria trabalho produtivo o que resultasse num produto. Então bora lá entender isso aí um pouquinho melhor. A análise do trabalho feita por Marx no Capitalismo parte da categoria valor. O valor enquanto forma social do produto do trabalho. Confundiu tudo aí? Não esquenta não que eu vou tentar simplificar isso aí para você, beleza? Pense o seguinte, todo trabalho vai gerar um tipo de produto. E este produto, por sua vez, gerará valor. Ou melhor, gerará valores, pois Marx definiu dois valores principais. São eles, o valor de uso e o valor de troca. E o que vem a ser cada um deles? Bom, o valor de uso, o próprio nome já sugere bastante, não é mesmo? Ele tem a ver com a utilidade, com a satisfação das necessidades humanas. Já o valor de troca tem a ver com a produção, a reprodução e a valorização do capital. Ou seja, é o valor do produto frente ao mercado. Então tem a ver com money, dinheiro, né? Que é o que realmente faz o capitalismo girar. Vamos pensar no exemplo. Imagina que você tem um carro aí na sua garagem. Qual vai ser o valor de uso desse carro? Ele vai te levar para os lugares, ele vai te levar para trabalhar, para ir ao mercado. Enfim, ele vai satisfazer as suas necessidades pessoais. Agora, se você se cansar desse carro e querer vender, ele vai ter um valor de troca frente ao mercado, né? Que é realmente o valor que você pode pegar na venda deste carro. Este seria o valor de troca. Lembrando que eu estou simplificando ao máximo isso aqui, tá? Para caso alguém venha me xingar aí nos comentários. Agora, bora lá falar sobre dois dos conceitos principais de Marx, que são a mais-valia e a alienação do trabalho. Mas antes disso, pessoal, já peço aí aquele like, tá? Se você estiver curtindo o vídeo. Deixa aí também aquele comentário dizendo o que você gostou e o que você também não gostou. Sua opinião é muito importante para mim. E se você curtir bastante aqui o canal, entre lá também nas nossas redes sociais, beleza? Facebook e Instagram, aqui na descrição do vídeo. Beleza? Valeu! Então agora bora lá pro final do vídeo. Mais-valia. O que vem a ser a mais-valia? Bom, para entendermos este conceito, é necessário separarmos o que é o trabalho e o que são os meios de produção. A quem pertence a força de trabalho? Aos proletariados, aos trabalhadores, né? A classe dominada. E a quem pertence os meios de produção? A burguesia, ou seja, a classe dominante. Porém, mesmo possuindo a força de trabalho, o trabalhador não detém os meios de produção. Desta forma, ele se vê obrigado a vender a sua força de trabalho aos burgueses, ou seja, aos detentores dos meios de produção. E é nesta relação que fica a chave para entendermos o que é a mais-valia. Olha só, os proprietários dos meios de produção compram a força de trabalho dos proletariados. Porém, essa força de trabalho gera um valor muito maior do que custa ao capitalista. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Esta diferença entre o que a mão de obra custa e o que ela gera de valor é que é a mais-valia.
Vamos pensar num exemplo simples aqui. Se você tem um trabalho, você recebe X. Porém, a sua força de trabalho gera um valor de 10x, e essa diferença de 9x é a mais-valia. Ou seja, o trabalhador dispõe de apenas uma mísera parte do valor que o trabalho dele gera. Agora, finalmente, a alienação do trabalhador. Bom, a alienação, segundo Marx, vem a ser o estranhamento do trabalhador com relação ao produto final do seu trabalho. Ou seja, numa linha de produção, por exemplo, cada trabalhador fica responsável por apenas uma etapa do serviço. O trabalhador passa a vida inteira fazendo aquele mesmo serviço e nem sequer sabe o que ele está produzindo. Além disso, o trabalhador produz, mas o produto não pertence a ele, pertence aos detentores dos meios de produção. E essa relação entre produzir e nem sequer saber o que está sendo produzido, além de produzir e não ter acesso ao produto do seu trabalho, é o que vem a ser a alienação, segundo Marx. Lembrando que eu resumi muito essas ideias aqui, tá? Para que pudesse ficar muito mais claro para vocês. Quem quiser saber isso aqui um pouco mais a fundo, eu estou deixando um artigo aqui na descrição do vídeo, excelente, muito bom mesmo, que com certeza vai te ajudar muito a entender Marx um pouco mais a fundo. Então era isso, se você curtiu, peço novamente aí aquele like, tá? Para ajudar, para fortalecer aqui o trabalho. Deixa um comentário aí, se inscreva no canal, tamo junto, até a próxima, falou, valeu!